Olá, me chamo João Lucas e juntamente com Sérgio Matos, José Moura, Eduardo Silva, Lorena Costa e Eliana Monteiro, irei apresentar o trabalho intitulado como Análise das manifestações patológicas causadas por corrosão nas estruturas de concreto armado no setor 3 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O trabalho está dividido da seguinte forma, certo? Introdução, onde se tem a justificativa, o motivo pelo qual escolhemos para realizar esse trabalho, os objetivos a serem alcançados, a metodologia que se deu a este trabalho, os resultados obtidos através da metodologia adotada, a conclusão do trabalho e as referências bibliográficas. Na introdução, se tem a justificativa. O processo corrosivo das armaduras, fissuração na peça estrutural decorrente deste processo e destacamento do cobrimento são manifestações patológicas comuns às edificações em que se compõe o sistema estrutural convencional. Então, de certa forma, como é comum se observar e encontrar essas manifestações patológicas nas edificações, se deu a necessidade de elaborar esse estudo. Como objetivo a serem alcançados estão entender o processo de corrosão das armaduras contidas no concreto e identificar as possíveis soluções e motivos para o processo corrosivo encontrado. Então, vamos para a metodologia. Na metodologia, a metodologia foi dividida em algumas etapas, certo? Sendo a primeira a inspeção. Então, foi realizada uma inspeção tátil-visual nos elementos e que compõem este sistema estrutural, com a realização das tomadas fotográficas dos problemas encontrados. A visita foi realizada no dia 20 de junho de 2017, no setor 3 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, este setor que dá acesso aos blocos A e 3 das suas devidas salas de aulas. Então, temos uma imagem do setor em qual a gente realizou essa visita. Tivemos como foco a inspeção nas vigas, devido a esse problema ser mais frequente, e não nos pilares. A outra etapa a ser seguida foi o ensaio de carbonatação. Por que a realização do ensaio de carbonatação? Devido já a este problema está à mostra, que é o processo de corrosão. Então, a gente deveria entender qual era o motivo do surgimento desses sintomas. Então, para o levantamento de dados e resultados do problema analisado, realizou-se o ensaio de carbonatação com a utilização de solução de fenolftaleína a 1% de concentração. Esta solução foi borrifada em todos os elementos em que se encontrava sem o cobrimento, ou seja, com o cobrimento já destacado devido ao aumento de volume desse processo corrosivo nas armaduras. Também, em decorrência da influência da carbonatação, após o borrifamento, realizou o levantamento da espessura da frente de carbonatação nos elementos estruturais, no seu cobrimento, com o auxílio do escalímetro. Então, foi-se utilizado um equipamento de medição, no qual o escolhido foi o escalímetro, para medir o quanto de carbonatação esse elemento estrutural estava afetado. Logo após a realização dessas duas etapas já mencionadas, chegou a pesquisa bibliográfica. Conforme as etapas já citadas no trabalho, o levantamento bibliográfico se deu para embasar os diagnósticos realizados das manifestações patológicas encontradas nas vigas. Então, temos um fluxograma para demonstrar como se deu essa metodologia. Então, as manifestações patológicas já encontradas, realizamos a pergunta: é possível diagnosticar? Então, necessitou a realização das referências bibliográficas e depois a inspeção visual, certo?
A inspeção visual se deu aqui quais problemas? As fissurações dos elementos estruturais, o desplacamento do concreto, no caso, o cobrimento, e a exposição das armaduras, certo? Para a exposição das armaduras, o que é que foi realizado? O ensaio de carbonatação, com o uso da fenolftaleína, a 1% de concentração, e com a perda de seção, a gente realizou a medição com o escalímetro. Já para os resultados, certo? Pode ser encontrado durante a visita diversas etapas do processo de corrosão nos elementos em que compõem o sistema estrutural. Então, foi identificado elementos em que apresentavam manchas, fissuração, destacamento do cobrimento e estes sintomas devido ao processo corrosivo. Então, durante as visitas e as diversas análises, pode-se encontrar alguns elementos com um alto grau já avançado de corrosão, já chegando à exposição das armaduras, já outros só com o início da fissuração e outros com a apresentação das manchas. Conforme demonstrado nas seguintes imagens, após borrifar a estrutura, pode-se identificar que a frente de carbonatação no concreto é considerável, ou seja, já próximo das armaduras. Então, justificando, a frente de carbonatação já estava chegando próximo às armaduras. Em consequência disto, a região em que se encontra as armaduras tende a baixar o seu pH e despassivar, e, consequentemente, despassivar as mesmas. Por fim, dá-se o início de corrosão das armaduras, pois o ferro ele tende a voltar ao seu estado inicial natural. Resultados. Foi observado em que o tipo de corrosão encontrada é uniforme e, com isso, relacionada que seu agente causador tenha sido o gás carbônico. Então, não foi encontrada nenhum tipo de corrosão do tipo concentrada, PIT. Foi encontrada o generalista, no caso, o uniforme. Também pôde-se mensurar com auxílio do escalímetro que o cobrimento dos elementos estavam abaixo do que a norma ABNT-NBR 6118 de 2014 orienta. Então, considerando que a região em que se encontra esta universidade, esta edificação, seja de classe de agressividade ambiental 2, as vigas necessitam de um cobrimento de 30 milímetros, no caso, 3 centímetros, certo? Então, temos as seguintes imagens para demonstrar o que foi estudado e analisado. Então, temos a fissuração nesta via, certo? Próximo à armadura de compressão superior, temos já um destacamento do concreto, já juntamente com fissurações, armadura já exposta, então já temos uma área maior de armadura já exposta, já com alto grau de corrosão, pode ser observado. Já nessa imagem, com zoom, pode-se destacar o ensaio de carbonatação, onde toda a sua camada de cobrimento está carbonatada, no caso, o concreto, onde pode-se observar que só em volta da armadura o pH está ótimo para sua proteção. Porém, não é todo. Pode-se destacar também que em certos trechos das vigas, o seu cobrimento está menos de 1%, 1 centímetro. Pela imagem dá para perceber que ele está menor do que 1 centímetro. Ou seja, não tem aquela proteção física adequada para a região. Então, como conclusão, certo? Como conclusão do estudo, contratação de um profissional qualificado, no caso, um engenheiro civil,
Também o reparo estrutural adequado com o método e materiais adequados, pois o que se vê na região é a contratação de profissionais não habilitados para tal função e utilização de materiais também inadequados. Ou seja, talvez até de um engenheiro civil com uma certa especialização, uma certa experiência na área. E logo após a realização do plano de manutenção para os seguintes anos e período da vida útil desta edificação. Então, temos algumas referências, certo? Demonstradas, pelo qual ajudou ao estudo. E obrigado.